Bom, então agora vamos para a nossa primeira aula oficial, digamos assim, onde eu vou falar um pouco sobre o que é uma pesquisa, né? Quais são os principais elementos que estão presentes quando a gente fala em uma pesquisa em UX? eh, e qual a importância de cada um deles? Como é que cada um deles está envolvido durante o nosso processo de fazer pesquisa, né? Então, aqui eu vou trazer um pouco do que eu chamo de fotografia, que é se a gente parasse no tempo e tirasse uma foto de uma pesquisa, quais são, nessa fotografia, todos os elementos que vão estar presentes e que vão estar, obviamente, presentes na nossa pesquisa e que a gente precisa levar em consideração. Um ponto importante de trazer aqui é um pouco da história da pesquisa em UX, e aqui eu vou falar ela em um pouco mais que um minuto, né? Quando a gente olha para a história do design, a gente estuda a história do design, né? A gente vai ver aqui que hoje a gente chama muito comum, né? Ah, vou fazer pesquisa em UX, vou conversar com os usuários, vou conversar com os consumidores e blá blá. Só que há muito tempo atrás, quando a gente estuda a história do design, principalmente quando a gente estuda a história da experiência do usuário, a gente vai ver que nem sempre foi assim, né? Então, nem sempre o usuário, o cliente, o consumidor, ele era levado em consideração quando se fazia um produto, quando se criava um serviço. E há muito tempo atrás a gente está falando de produtos físicos, então uma garrafa, uma cadeira, um canivete, né? Então, naquela realidade de muito tempo atrás, quando se criava um produto, principalmente um produto físico, né? Os designers, eles não estavam muito preocupados em se o consumidor vai gostar, se o consumidor vai aprovar, se era aquilo que ele precisava. Naquela época, muito tempo atrás, o design, né, e os designers, eles estavam mais preocupados no próprio produto, né? Então, se a gente pegar muitos livros de design, de metodologia de design de produto, e a gente e a gente olhar como na época as pessoas faziam um produto, você vai ver que não tinha envolvimento do usuário. Então, na época, os designers eles estavam muito mais preocupados em criar um bom produto. Então, naquela época, o processo era muito focado nos melhores materiais, nos melhores insumos para se criar um produto de qualidade. Então, o foco estava muito no próprio produto. Então, qual é o melhor material que eu posso criar essa cadeira? Qual é o melhor formato? Qual é o material que vai durar mais tempo? Qual é o mais resistente? Então, os processos eles estavam muito preocupados para essa qualidade do produto. E aí, com o passar do tempo, e quando a gente olha a história do design, a gente vai ver que isso veio também muito dos produtos digitais, não só com os produtos digitais, mas a discussão foi muito maior e trouxe muito mais visibilidade a partir dos produtos digitais. A gente vai ver que começa a ter este envolvimento do usuário, né? Então, as pessoas, os designers e o design, o estudo do design, ele começa a levar em consideração o usuário, aquela pessoa que vai usar o produto, né? Então, começa a se pensar se o usuário ele aprova aquele produto, qual é o feedback ali, qual é a avaliação que o usuário ele tem daquele produto. Quando se estuda história, a gente vai ver que hoje, né, vamos dar um parêntese, a gente fala muito que da pesquisa em UX, do envolvimento do usuário, em basicamente todos os processos, né? Desde a gente entender a necessidade, então quando a gente vai criar um produto, a gente faz pesquisa em UX para entender qual é a dor, o que é que resolve, para a gente criar um produto baseado numa dor que o usuário tem. Aí fecha parênteses. Quando a gente olha para a história, quando se começou a envolver os clientes, os usuários, não era no processo de criação, de concepção do produto, era ainda lá no processo final. Então, depois que o designer ele criava um produto, ele começou a consultar alguns usuários. Então, veja, o usuário ele já está dentro do processo, mas não no começo. Tá no final. Então ele ainda não é perguntado se ele precisa daquela cadeira, como exemplo, mas a cadeira é concebida, mas ele lá no final, ele começa a ser levado em consideração a ser perguntado: "E aí, você gostou? Você mudaria alguma coisa? O que que você achou dessa cadeira?". Então a gente começa a ter o envolvimento do usuário naquele lugar lá final, né, um design mais participativo. E aí com o tempo a gente começa de fato a colocar este usuário durante o processo de produção do produto.
Então a gente começa de fato a colocar o usuário desde que eu vou conceber um produto. Então agora eu já não vou criar e ver se ele gostou ou não, né? Eu vou começar a ver se esse produto alguém precisa dele, né? Então a gente começa a envolver o usuário desde da etapa de concepção, né? Se alguém precisa, numa etapa de teste e aí numa etapa de produto final, coleta de feedback, me diz se foi bom ou foi ruim, o que que eu posso mudar. Então, quando a gente fala em pesquisa em UX, a gente precisa entender essa evolução, né? Que hoje é muito comum, né? É um cenário muito comum a gente pensar que o usuário está em todas as etapas, mas quando a gente vê a história do design e a evolução, ele foi entrando em pequenas fases. Mas hoje, obviamente, aqui nesse curso, a gente vai falar dessa pesquisa, desse envolvimento do usuário, que está em todas essas etapas. Desde ali do discovery inicial, da concepção de um produto, ou seja, de um produto que ainda não existe, até uma pesquisa em UX, uma pesquisa com o usuário, lá no final, quando a gente já tem um produto feito, a gente está ali coletando o feedback, a avaliação, o que é que ele acha. Mas aqui eu quero que vocês pensem que quando a gente fala pesquisa em UX, né, por mais que a gente esteja aí num momento de mercado que pesquisa em UX é quase sinônimo da pesquisa de um produto digital, de um usuário de um artefato digital, aqui a gente está falando pesquisa em UX no seu conceito mais abrangente, né? Então, pesquisar sobre a experiência do usuário, sendo esse usuário um usuário de produto digital ou não, de serviço ou não. Então, um consumidor, um cliente. Então, eu estou usando o termo pesquisa em UX, que é o que a gente mais usa, mas aqui eu não vou falar só sobre produto digital, muito pelo contrário, é uma das coisas que a gente vai ver aqui no curso, essa variação de artefato, que nem sempre é um produto digital. Mas, beleza, dado essa rápida história sobre a pesquisa em UX e essa evolução, aqui eu trago o que eu chamo de uma fotografia. Então, se eu tirasse uma foto hoje de tudo que está incluso, digamos assim, em uma pesquisa, e que eu queria que você soubesse quando você começasse a fazer uma pesquisa, quais são esses elementos? Então, aqui eu trouxe uma fotografia bem confusa, mas para você ver que isso seria meio que todos os elementos juntos e relacionados um com o outro que você precisa levar em consideração. Então, a gente tem ponto de saída, ponto de chegada, a gente tem aqui o artefato, o usuário, um contexto, várias relações que a gente precisa olhar, o lugar que a gente saiu, o lugar que a gente chegou e esse meio aqui onde várias coisas acontecem. Isso aqui é um pouco da fotografia, confusa, né? Porque essa fotografia ela já está com todos os atores e elementos envolvidos. Mas vamos olhar essa fotografia elemento por elemento para você entender essa evolução e como esses elementos eles se relacionam e têm a ver com a sua pesquisa. Então, a primeira coisa é, você tem sempre um ponto de saída e um ponto de chegada. Ou seja, quando você faz uma pesquisa em UX, você vai sair de algum lugar. Normalmente, né, no nosso estudo do design, a gente fala que a gente tem um desafio de design. Um nome bonito para quando você está estudando, ou quando você está apresentando um material para alguém, mas que na prática, na verdade, é um problema ou uma oportunidade. Então, você vai sair de um problema. Está acontecendo um problema, por exemplo, numa empresa. Então, a gente vai usar aqui a pesquisa em UX para entender melhor este problema. Ou não necessariamente vai ser um problema, pode ser uma oportunidade. Eu não preciso estar com a minha pia entupida, digamos assim, para usar pesquisa em UX. Eu posso ter minha pia muito boa, mas encontrar outras oportunidades que eu posso fazer ali no meu banheiro, por exemplo. Né? Então, você também pode sair de uma oportunidade, ou seja, a empresa ela quer encontrar outros serviços, oportunidades para criar outros serviços, outros produtos, novas funcionalidades. Então, você vai sair ou de um problema ou de uma oportunidade que vai se apresentar para você. Ou seja, uma empresa vai chegar para você, alguém vai chegar para você. Então, você vai usar pesquisa em UX porque você é uma pessoa curiosa e quer entender, por exemplo, como as pessoas, mãe ou pai de pet, se relacionam com seus pets no dia a dia. Então, você é uma pessoa curiosa, você vai tentar entender ali como é essa relação. Você pode fazer uma pesquisa a partir de um problema, do tipo, as pessoas que viajam com pet, como é que elas resolvem esse problema? Elas deixam com alguém conhecido, elas deixam um hotelzinho, elas chamam alguém para casa delas. Você pode partir de um problema diante dessa sua curiosidade. Ou você pode partir de uma oportunidade. Eu quero entender melhor essa relação para ver como é que eu posso ajudar esse pai ou mãe de pet durante a viagem. Então, você não partiu do problema do tipo, eles não têm com quem deixar. Você partiu de uma oportunidade do tipo, vou entender a relação e ver como é que a gente pode ajudar. Pode ser que aonde você vai ajudar não no lugar de onde a pessoa não tem com quem deixar. Pode ser outra coisa que a pesquisa ela vai lhe mostrar.
Então, você está partindo aí de um olhar de encontrar oportunidade. Então, na sua pesquisa, você vai sempre sair de um ponto de saída, que pode ser um problema ou uma oportunidade, que a gente normalmente fala que é um desafio de design, né? Mas para você saber fazer um cara crachá quando você estiver lendo o material, mas que não necessariamente quando você vai para o mercado, alguém vai dizer, temos um desafio de design, né? E você vai chegar em algum lugar, você vai ter um ponto de chegada. Esse ponto de chegada, ele pode ser, por exemplo, a solução para aquele problema, né? Então, se você for entender melhor um problema, você pode chegar lá no final da sua pesquisa com a solução. E aí, quando eu digo a solução, é a solução concreta. Você pode ter descoberto o problema, entendido como solucionar e ter criado a solução. Então, você criou lá o serviço, criou a tela, criou o aplicativo. Mas não necessariamente você precisa criar, você pode apontar o caminho, né? Então, você pode sair de um problema e no final da sua pesquisa você apontar caminhos. Ó, para resolver este problema aqui, existe esse caminho, esse caminho, esse caminho. Agora é com você. Ou seja, não necessariamente na pesquisa você sempre precisa colocar a mão na massa e entregar a solução final. Você pode apenas apontar caminhos de quais são as soluções, que é o que a gente chama de diagnóstico. Então, ou caminhos para aproveitar a oportunidade. Então, você sempre vai chegar em algum lugar. Esse chegar em algum lugar pode ser a solução em si, ou pode ser um grande relatório, caminhos, direções para resolver o problema, resolver aquela oportunidade, sem necessariamente você precisar colocar a mão na massa. E a gente vai ver isso aqui no curso, né? As diferentes formas de atuação que um design tem, que um designer tem dentro do processo de pesquisa. Mas o que você precisa entender aqui, existe o elemento que é de onde você sai, qual o problema que você está tentando entender, ou qual é a oportunidade, e é onde que você está chegando. Você está chegando com. Você vai chegar com um grande diagnóstico daquilo que está acontecendo? Não, você vai chegar para além do diagnóstico, já colocando a mão na massa. Existe esse ponto de chegada que também precisa ser levado em consideração. O outro elemento é que, do seu ponto de saída, vamos ajeitar aqui, do seu ponto de saída ao seu ponto de chegada, você vai basicamente entender e investigar e pesquisar esses três principais elementos, que é o artefato, ou seja, existe um produto que você vai estar investigando. E aqui eu chamei de artefato para a gente olhar esse produto da forma mais ampla possível. Pode ser um produto, pode ser um serviço, por aí vai. Então, existe um produto, talvez seja esse produto que esteja com problema, esse serviço que esteja com problema, talvez seja, na verdade, esse serviço que existe uma grande oportunidade por trás. Então, normalmente, quando você está fazendo a sua pesquisa, você vai, durante a sua pesquisa, tentar entender sobre um artefato, que pode ser produto, serviço, outras coisas. Você também vai tentar entender sobre o usuário. Então, vai ter um usuário no meio desse caminho, que normalmente é a pessoa que faz uso desse artefato, faz uso desse produto, faz uso desse serviço. E você também vai entender sobre o que eu chamo de contexto. Ou seja, existe um produto que o usuário usa e esse produto que o usuário usa está dentro de um contexto, está dentro de uma empresa, está dentro de estratégias de uma empresa, está dentro de uma sociedade, está dentro de uma cidade, tem leis que regem, tem estratégias que estão por trás. Então, existe todo um cenário que está em volta do artefato e do usuário. Então, basicamente, quando você sai desse ponto de saída aqui, quando você sai desse ponto de saída e você chega nesse ponto de chegada, esse caminho todo você vai estar basicamente tentando entender esses três elementos: artefato, usuário e contexto. Então, aí vem um próximo elemento que são as relações. Então, na sua pesquisa, você vai estar o tempo todo tentando entender essas relações. Ou seja, é a relação do usuário com o artefato, que talvez seja a relação mais comum que a gente pensa quando a gente pensa em pesquisa em UX, que é como o usuário usa o produto, como o usuário se relaciona com o produto, como o usuário se relaciona com o serviço. Então, quando a gente está fazendo pesquisa, a gente está sempre entendendo essa relação usuário-produto. Mas também a gente precisa entender a relação artefato-contexto, ou seja, produto-empresa. O que o produto significa para a empresa? Não adianta eu entender a relação do usuário com o produto se eu não sei o que aquele produto significa para a empresa. Pode ser que na minha pesquisa eu vá falar de coisas ou propor coisas que não tem a ver com a estratégia da empresa. Então, eu também preciso entender qual é a relação entre esses dois elementos, produto e empresa. Aqui eu estou falando produto e empresa para ficar mais fácil de tangibilizar, ao invés de eu falar artefato e contexto.
Mas eu estou usando a palavra artefato contexto, porque a gente vai ver durante o curso que o artefato ele é mais do que um produto, o contexto ele é mais do que uma empresa, mas a gente vai ver mais lá na frente. Mas durante a sua pesquisa, você também vai entender a relação usuário-contexto, ou seja, usuário-empresa. O que eu quero dizer? É que a empresa ela tem vários tipos de usuário, ela tem vários tipos de cliente. Então, você não vai investigar todos os usuários. Você então precisa entender qual é o usuário, qual é o cliente que é relevante para aquela empresa e para aquele produto que você vai estar investigando. Então, sem entrar aqui nos pormenores, o que eu queria que você entendesse é que, na sua pesquisa, você vai estar sempre olhando, desde que você for começar até o final, esses três elementos: produto, usuário, e aqui eu vou dar o nome empresa, e a relação entre eles. Aqui eu trouxe essa especificidade mais para dizer que a relação que você vai estar investigando é para além de usuário e produto, né? Então a gente fica muito ali, só tentando entender se o usuário gosta ou não gosta do produto, blá, 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 mas na pesquisa, os métodos que você vai usar é também para você entender qual é a relação do usuário com a empresa. Qual é também a relação do produto com a empresa. Então você vai estar sempre investigando todas essas relações, tá? Não só se o usuário gosta ou não gosta do produto, ou seja, não só a relação usuário-produto. Então, até agora, na fotografia da nossa pesquisa, a gente tem de onde você sai, aonde você chega, e as três coisas que você vai estar basicamente olhando durante esse processo, esse caminho, que é o artefato, o produto e o contexto aqui, a empresa. E aí, basicamente, como eu falei, você vai estar sempre tentando entender essa relação entre esses três elementos, fazendo basicamente o quê? Capturando informação, analisando informação e chegando em conclusões. Isso é um processo de pesquisa. O processo de pesquisa é você sair de um ponto, chegar em outro, tentando sempre entender esses três elementos: artefato, usuário e contexto, como capturando informação, analisando informação e chegando em conclusão. Isso é um processo de pesquisa. Né? Então, quem gosta de fazer pesquisa, quem quer se aprofundar em pesquisa, quem quer se especializar em pesquisa, isso é o que você vai fazer na grande parte do tempo. Ter um monte de informação, ou seja, está sempre preocupado em coletar a informação da melhor forma possível, por isso que existem os métodos. Então, você vai estar sempre capturando vários tipos de informação, você vai estar sempre analisando essas informações, então você vai estar sempre lendo, analisando, sendo crítico àquilo que você aquilo que você capturou e chegando em conclusões que vão ajudar o usuário, que vão ajudar o produto, que vão ajudar o contexto. Isso é um processo de pesquisa. E aí é basicamente onde a gente chega nos métodos de pesquisa. Então, o método de pesquisa, os métodos de pesquisa, né, que talvez seja o assunto mais comum quando a gente pensa em pesquisa em UX, né? Se a gente digitar pesquisa em UX na internet hoje, você vai ver que se fala muito sobre métodos de pesquisa. Né? Uma pesquisa quali, uma pesquisa quant, um método da entrevista, o teste de usabilidade, babá. Né? Então, os métodos de pesquisa, eles estão dentro dessa fotografia neste lugar aqui. Ou seja, você vai usar os métodos para você saber como você vai capturar, analisar e chegar em conclusões. Os métodos eles estão nesse lugar. Mas perceba que a pesquisa, ela vai além do método. Isso tudo aqui não é método. O ponto de saída não é método, artefato não é método, usuário não é método, contexto não é método, ponto de chegada não é método, relações não é método. Então, o que eu queria trazer aqui nesse curso existem outros pontos que vão influenciar na sua pesquisa, que é importante que você conheça, para além dos métodos. Então, você pode hoje decorar uma lista de métodos e saber o que é cada um. A carta de sorte serve para isso, teste de usabilidade serve para isso, o grupo focal serve para isso, diário de estudo serve para isso. Qual que eu escolho, né? Na hora que eu fazer uma pesquisa, qual que eu escolho? Depende. De onde você está saindo, para onde você está chegando, qual é o artefato, qual é o usuário, qual é o contexto, qual é a relação. Então, o que eu quero trazer aqui nesse curso é um olhar para além dos métodos, que é isso que, quando você estiver fazendo a pesquisa, é o que vai pegar, né? São esses outros cenários que vão além do método. Então, se eu pudesse resumir esses principais elementos, eu diria que esses elementos que a gente viu agora nessa fotografia são esses. Então, é um ponto de saída, um ponto de chegada, artefato, usuário, contexto e a relação entre eles, e os métodos de pesquisa.
Porque, como eu falei, o ponto de saída é de onde você vai sair, de onde a sua pesquisa vai sair. A gente chama de desafio de design, mas é um problema ou uma oportunidade, né? Você tem um outro elemento que é o seu ponto de chegada, que é onde você pretende chegar ao final da sua pesquisa. Pode ser um entendimento melhor de um desafio, não precisa chegar na solução, mas você vai chegar no entendimento profundo daquele problema. Isso já pode ser um resultado de uma pesquisa. Ou você pode chegar em possíveis soluções ou na própria solução, né? Os outros elementos são os artefatos, o usuário, o contexto e a relação entre eles. E aí, o que são esses elementos? É justamente o que você vai estar investigando, o que você vai estar pesquisando. Ou seja, como eu falei, você vai ter um artefato que vai ser usado por um determinado grupo de usuário que vai estar dentro de um contexto específico. E é essa relação entre eles que você vai estar o tempo todo pesquisando por meio de quê? Dos seus métodos de pesquisa, que é o como. Como você vai estar investigando? Então, o que você vai estar investigando? Um artefato, ou seja, um produto, um usuário, um contexto e a relação entre eles. Isso é o que eu vou estar investigando. Isso é o que eu vou estar capturando informação. Sobre o quê? Sobre esses pontos. Mas como eu vou estar capturando essas informações? Por meio dos métodos de pesquisa. Então, são esses métodos que você vai usar para capturar os dados dessa galera, analisar o dado e chegar em conclusões. Então, isso aqui é o que eu considero os principais elementos de uma pesquisa que você precisa entender para você dominar o cenário de uma pesquisa em UX. E o grande ponto, né, que eu já trouxe e vou repetir, é que muitas vezes a gente tenta aprender pesquisa em UX só olhando para cá. Então, a gente tenta entender só entendendo os métodos, decorando os métodos, chutando qual é o melhor método que a gente vai usar, ou até perdido em qual é o método que a gente vai usar nessa próxima pesquisa que a gente está. E quando a gente olha aqui, a gente tem outros elementos que influenciam a sua pesquisa e que são além do método. Então, os métodos, eles são importantes, muito importantes, porque ele é a forma como você vai capturar os dados. Só que não adianta você escolher um método se você não entende esses outros pontos daqui. Porque, na verdade, são esses outros pontos, esses outros elementos que vão dizer qual é o método que você vai escolher. E é isso que a gente vai ver aqui nas próximas aulas. Quais são todas as variáveis que vão interferir na sua pesquisa? Então, você vai entender quais são todas elas, como elas vão impactar a sua pesquisa, como é que você deve lidar com cada uma delas. Uma dessas variáveis, óbvio, é um método de pesquisa, não tem como fugir. Então, a gente vai ter uma aula onde a gente vai falar sobre o método de pesquisa. Só que ele é só um dos pontos. Existem vários outros que a gente vai ver que também influenciam na sua pesquisa e que, inclusive, vão influenciar qual método que você vai escolher. Então, se você é aquela pessoa que hoje começou a pesquisa e não sabe qual é a ferramenta que você vai usar, qual o tipo de método que você vai usar, talvez falta para você visibilidade desses outros elementos. Vou dar um exemplo, que é o que a gente vai ver nas próximas aulas. Uma das coisas que vai variar na sua pesquisa são os tipos de artefato. Você pode fazer pesquisa com um produto digital, com um produto físico, uma garrafa. Você pode fazer sua pesquisa com um serviço híbrido, com um serviço 100% presencial ou com um produto digital. Você tem diferentes tipos de artefatos. Só essa diferença já vai dizer qual método você vai usar. Se você vai fazer uma pesquisa com um produto que é 100% digital, você precisa dominar ou conhecer os métodos de produtos digitais. Mas se você vai fazer uma pesquisa para um serviço, então vai dizer que vamos fingir que você vai melhorar um serviço de uma emergência de um hospital, lá, o processo de triagem. Aquele processo ele é 100% presencial, ele é 100% offline. Então não adianta você saber fazer teste de usabilidade, eye tracking, mapa de calor, se o seu produto nessa pesquisa é um serviço offline, é um serviço presencial. Para essa pesquisa, você vai precisar começar a conhecer métodos de serviço, métodos que se aplicam melhor a um serviço. Então, um processo de observação, uma sombra, um cliente oculto, né? Então, veja que o tipo do artefato, ele fala muito sobre qual é o método que você vai usar, qual é a ferramenta que você vai usar. Então, é importante que vocês conheçam os outros elementos para além do método, tá? Então, isso é um ponto que eu queria mostrar na aula de hoje. Na próxima aula, a gente vai ver melhor sobre essas principais variáveis. Quais são todas essas variáveis que vão estar influenciando a sua pesquisa, e a gente vai entender melhor um pouco cada uma delas.